tarde, amigos. Sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Orientação da Criança. E hoje vamos falar de quando começar a educação da criança. Isto é muito importante, estejam atentos. A educação começa com o bebé. A palavra educação significa mais que um curso de estudos num colégio. A educação começa com o bebé nos braços da mãe. Enquanto a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos, ela os está educando. Os pais mandam os filhos à escola e, ao fazê-lo, pensam que os têm educado. Mas a educação é uma questão de maior amplitude do que muitos pensam. Compreende todo o processo pelo qual a criança é instruída, desde o berço à infância, da infância à juventude e da juventude à maturidade. Logo que uma criança é capaz de formar uma ideia, deve começar a sua educação. Começar quando a mente é mais suscetível. Deve a obra de educação e preparo começar na infância da criança, pois então a mente é mais suscetível de receber impressões e as lições dadas são lembradas. Devem as crianças ser virtualmente educadas do berço à maturidade na escola do lar. E como no caso de qualquer escola bem organizada, os próprios professores obtêm importantes conhecimentos, especialmente a mãe, que é o principal mestre do lar, deve aí aprender as mais valiosas lições de sua vida. É dever dos pais falarem palavras retas. Dia a dia, devem os pais aprender na escola de Cristo lições de alguém que os ama. Então a história do eterno amor de Deus será repetida no lar ao tenro rebanho. Assim, antes de a razão estar completamente desenvolvida, podem as crianças receber dos pais um espírito reto. Importante vermos aqui que a criança nasce da mãe, e a ligação que a criança já tem com a mãe quando está na sua barriga já é muito importante. Claro que aí não lhe podemos dar uma educação como se calhar queríamos, porque está na barriga e não obedece a ordens nossas, mas conhece a nossa voz e sabe todos os movimentos que nós fazemos. Eu tenho uma experiência muito engraçada com o Afonso. Eu comecei a levar a palavra de Deus e quando comecei a ir à igreja achei uma imensa piada, porque eu ia à igreja às reuniões de oração à terça-feira aqui mesmo perto de casa e eu já tinha para aí uns 6 meses de gravidez do Afonso. E eu cantava e ele feliz saltava na minha barriga. A influência que eu lhe dei de cantar sucessivamente, hoje o Afonso canta grandemente, louva o nosso Senhor Deus de uma maneira incrível, porque isso também tem a ver com a educação que eu lhe dei, que era importante. E sempre que eu punha a mãozinha na barriga, quando eu cantava, ele abrandava, mas ao mesmo tempo dava pulos e pulos e pulos. Ele adorava a vibração de sentir que a mãe estava a cantar. Por isso é muito importante que nós, desde a nossa barriga a crescer, tenhamos a educação, tenhamos a educação, não é? De lhe mostrar como devemos andar, não é? Estudar o preparo precoce. O primeiro preparo dos filhos é assunto que cuidadosamente todos devem estudar. Precisamos tornar a educação de nossos filhos uma preocupação, pois sua salvação depende, em grande parte, da educação que lhes é dada na infância. Devem os pais e tutores manter eles mesmos pureza de coração e vida se quiserem que os filhos sejam puros. Como pais e mães, devemos educar e disciplinar a nós mesmos. Então, como mestres do lar, poderemos ensinar aos nossos filhos, preparando-os para a herança imortal. Fazer um começo certo. Vossos filhos são a prioridade de Deus, comprados por preço. Sede muito e escrupulosos, ó pais e mães, no tratá-los de maneira cristã. A juventude deve ser cuidadosa e judiciosa, educada, pois os maus hábitos formados na infância e na juventude frequentemente se apegam à experiência de toda a vida.
Queira Deus ajudar-nos a ver a necessidade de começar direito. A importância de educar o primeiro filho. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele educará o resto. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se são tratados pelos que são barulhentos e violentos, tornam-se barulhentos e quase insuportáveis. A planta, uma lição objetiva no preparo da criança. O desenvolvimento gradual das plantas, desde a semente, é uma lição objetiva na educação das crianças. Há primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Aqui diz em São Marcos 4:28. Aquele que deu esta parábola criou a minúscula semente, deu-lhe propriedades vitais e determinou as leis que governam seu desenvolvimento. E as verdades ensinadas pela parábola foram uma realidade em sua própria vida. Ele, a majestade dos céus, o Rei da Glória, tornou-se um recém-nascido em Belém e por algum tempo representou a indefesa criancinha sobre os cuidados da mãe. Na infância, falou e agiu como criança, honrando seus pais, satisfazendo-lhes os desejos de modo a ajudá-los. Desde o raiar de sua inteligência, porém, ele constantemente a crescer em graça e conhecimento de verdade. Vejam a tal parábola, a parábola que está em Marcos, Novo Testamento, Marcos, capítulo 4 e o verso 28. E com certeza aí vai existir a história toda desta semente. Nós sabemos que temos que educar as nossas crianças com os princípios cristãos. Por vezes é difícil. Quando por vezes uma pessoa entra, como foi o meu caso, o Afonso nasceu em 2013, eu em 2012 fui batizada, mas com a graça de Deus eu sabia o que queria e quando o meu filho nasceu eu tentei o educar nos princípios que Deus me tem mostrado a mim. Por isso é que estes livros são tão bons, para nos ajudar a compreender melhor o que Deus quer para cada um de nós e a forma como nós devemos educar os filhos, que é um presente que Ele nos dá. É difícil por vezes, digo-vos, eu e o Afonso, sendo que as situações têm sido um bocadinho difíceis, mas eu tento ao máximo ajudar o meu filho, que é muito importante não sair de casa sem oração a Jesus e ir para a cama ir para a cama com oração também. Tento-lhe mostrar que cada vez que estiver aflito, que ele peça a Deus, e até tenho outro testemunho que me lembrei agora que é muito bom. O Afonso, desde os seus 3 anos, 4, que tem o que se chama aquilo pesadelos noturnos. É uma situação muito difícil, que se calhar muitos pais não conhecem, e eu também não conhecia quando o Afonso começou a fazer. Eu e o pai dele, o Luís, ficávamos super aflitos quando ele tinha aquelas situações, ou seja, de noite ele levantava-se, sentava-se na cama e falava sozinho, falava, ou então falava normal, ou então aflitivo, mas a gente via que ele tinha os olhos abertos, mas ele estava a dormir, e realmente tem sido sempre assim, não se deve acordar no sonho, a gente já sabe. Mas eu depois falei com o pediatra e ele explicou-me isso é mesmo assim, as crianças da sua idade, até aos 6, 7 anos, têm esses pesadelos, mas isso é normal. Mas imaginem nós, como pais, dizerem que isso é normal quando a angústia é tanta. Quando eu por vezes via o meu filho tão aflito, como se estivesse a viver o problema, aquilo que estava a sonhar, e eu não poder fazer nada. Por isso é uma coisa assim sobrenatural, fora do comum. E o Afonso hoje já tem 7 anos e já teve alguns. E agora com estes 2 meses que teve em casa, com a graça de Deus, vamos voltar amanhã, não é? Mas estes 2 meses que ele teve em casa foram muito prejudiciais para ele, porque ele é um menino muito ativo, gosta muito da escola, gosta muito dos amiguinhos, gosta muito de aprender. E estes 2 meses
chatearam-no muito. E havia momentos em que ele estava angustiado e dizia: Mãe, eu tive um pesadelo muito mau, eu estou triste. Depois falava comigo e eu dizia: Filho, pede a Jesus. E sempre que ele vai para a cama, ele faz sempre a mesma oração. Ele pede sempre a Jesus que o ajude para não ter sonhos maus. É engraçado que uma criança desde pequenina, se for ensinada nos princípios cristãos e se for ensinada da forma como Deus quer que eles aprendam, é possível que as crianças aproveitem todos os momentos para estar com Jesus. O Afonso faz questão. Tanto que estes 2 meses o Afonso começou a cantar. Eu dei-lhe no Natal uma coluna com microfone, era aquilo que ele mais queria na vida, e ele aproveitou estes 2 meses que estava aqui em casa, que não podia sair, para louvar Jesus todos os dias. É bom porque as pessoas aqui em redor, as vizinhas e tudo, estavam sempre à espera que ele cantasse. Agora já não é tanto, mas ele andou aí um bom tempo a louvar Jesus e ele gosta de louvar Jesus. Ele sente-se bem, ele sabe que Jesus fica muito feliz. E por isso é difícil, amigos, eu acredito. E eu também já passei por isso. Mas não deixem de dar a educação que Deus quer que nós demos a cada um dos nossos filhos. Os filhos não são nossos, são emprestados. Mas nós temos o dever e o direito de dar a educação merecida e a educação de Deus, ou seja, a educação cristã nos princípios verdadeiros. Por isso ficamos por aqui, sendo que vamos só ler umas passagens da Bíblia em relação aos pais e filhos e depois, então, próxima semana cá estaremos outra vez. Então vamos aqui a Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, diz: Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Que o Senhor teu Deus te dá. E agora vamos a Efésios capítulo 6 e vamos ler os versículos do 1 ao 4. E diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém por isto. Deus mostra-nos claramente na Bíblia várias passagens que eu vou querer sempre partilhar com vocês, de que é muito importante a educação e a obediência. E somos nós que fomos consagrados, não é? Todos nós a Deus e temos o privilégio e a bênção de receber estes filhos para educarmos na vida cristã. Por isso, amigos, sejam felizes, tenham um resto de domingo muito bom e que Deus vos acompanhe e vos abençoe e proteja neste dia e que amanhã seja um dia muito bom e uma semana muito agradável. Que tudo, que vocês possam sentir a presença de Deus como eu tenho sentido nestes dias. Então, uma boa tarde. Obrigada.